A gente conversa agora com Solange Srur, diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management no Brasil e colunista do Money. Solange, muito boa tarde, que bom tê-la aqui. A economia americana, de fato, está esfriando, está ficando mais claro este esfriamento da economia? Você concorda com essa análise do FMI? Boa tarde, Nafa, tudo bem? Sim, concordo. Concordo, principalmente porque a gente já está vendo, não só no mercado de trabalho, mas uma desaceleração também do consumo, da confiança e do investimento ex-AI, né? Então, assim, a gente tem alguns números na economia americana muito positivos, mas eles estão relacionados à inteligência artificial. Ali você está tendo realmente um investimento muito forte e isso não se espelha em outros setores da economia. Então, esse comecinho de terceiro tri ficou mais claro a desaceleração e, na verdade, né, enquanto a gente começa a ver o mercado de trabalho perder força, isso significa que a economia como um todo vai começar também a perder força mais para frente. Então, claramente está havendo uma revisão baixista para o segundo semestre desse ano para a economia americana. A gente tem o risco, Solange, da temida estagflação nos Estados Unidos? Então, essa palavra é complicada porque muita gente usa como recessão com inflação, Uhum. né? Estagflação traz uma conotação bastante negativa para a atividade. Não é o nosso cenário. Nosso cenário é de uma desaceleração. Certamente o crescimento no segundo semestre será muito mais baixo do que não foi no primeiro. Isso significa que o crescimento desse ano é muito mais baixo do que foi no ano passado, que foi perto de 3%, mas sim, vai ter uma desaceleração da atividade com uma inflação mais alta, né, e aí cabe essa palavra estagflação depende muito do que o analista entende como estagnação, né. Eu acho que uma desaceleração que a gente está vendo não é tanto uma estagnação. Agora, sempre que desacelera, vem essa discussão, né, de volta, se a economia pode entrar em recessão, não pode não entrar em recessão. Acho que está cedo para colocar isso como cenário base. E Solange, eu ia te perguntar, te incomodar com uma tecnicidade. Aqui no Brasil, a literatura econômica cita, os economistas usam normalmente aquele conceito de 2 trimestres seguidos de contração da atividade na margem. Me corrija se eu estiver errado. Nos Estados Unidos, vale essa mesma lógica para este conceito de recessão? E aí, tecnicamente, o que seria estagnação? Seria uma oscilação mais próxima do zero efetivamente? Não, tá certo. A definição técnica são 2 trimestres seguidos de contração comparado aos trimestres anterior, Uhum. né, então, inclusive, eu acho que no Brasil a gente pegou emprestado, como esse termo é usado nos Estados Unidos. Estagnação, para mim, é quando a economia cresce perto de zero. Tá. Mas quando os economistas escrevem artigos no jornal falando de estagflação, etc., eles trazem uma conotação mais negativa do que uma estabilidade da atividade. Acho que a conotação desse termo é a junção de recessão com inflação, Uhum. e não é o caso dos Estados Unidos. Eu acho que no caso dos Estados Unidos é desaceleração com inflação e também com uma inflação que é mais alta, é mais chata, porque ela está em processo de acontecer, ela não acabou, né? A gente viu o CPI hoje americano mais alto, mas também não é aquela inflação que a gente achou possível acontecer lá em fevereiro, quando o Trump colocou aquelas tarifas recíprocas. Ali havia medo que a inflação nos Estados Unidos pudesse esse ano, por exemplo, ir para 5%. Né? É uma inflação que está, a inflação que está mais provável hoje é uma inflação próxima de 3,5%, por aí. Então, acho que a gente não está nem no inferno nem no paraíso, né? A gente está no meio do caminho, e por isso que os mercados estão performando tão bem, Uhum. né? Você acabou de falar daí do Ibovespa em recorde, a mesma coisa está acontecendo com as bolsas americanas, porque o mercado está mais no cenário de soft landing com inflação moderada, né? Agora, obviamente, tem muito risco esse cenário, né? Tem o risco da economia e principalmente o mercado de trabalho americano desacelerar mais, e tem o risco dessa inflação surpreender, porque esse processo de repasse das tarifas está acontecendo, está
né, a gente fala em inglês ongoing. Por quê? Porque primeiro as empresas absorveram muitos impactos das tarifas, com medo de perder market share, e também pela incerteza de qual seria a tarifa final que iria prevalecer, mas, passado o tempo, elas precisam repassar, né, porque as margens caíram muito de lucro e a economia desacelerando, não dá para ficar com margem negativa. Então, eu acho que o risco é a gente ter uma inflação mais alta e uma desaceleração mais não tão suave assim. E Solange, diante deste cenário, o mercado todo, praticamente todo, prevê na semana que vem um corte do juro. De que magnitude deve ser esta tesoura do Federal Reserve? E mais importante, talvez, qual é a tua expectativa, a expectativa do BS, para a comunicação do Fed? O que o Fed deve trazer de comunicação em relação aos próximos passos e ao que ele entende do que está passando pela economia americana? Sim, a nossa expectativa é de um corte de 25 pontos. Acho muito difícil um corte maior do que isso, né, porque o Fed, acha, né, e tem dito que está no nível restritivo, mas o quão restritivo ele está é uma dúvida, né, justamente porque a gente não sabe a magnitude da desaceleração que está acontecendo e que está por vir. Então, a gente acha que vai ser um discurso muito dependente de dados, né, deixar os próximos passos, dependendo dos dados. Principalmente, eu acho que vai ter um foco maior no mercado de trabalho. O Powell já falou isso na última, press conference, né, que ele deu, dizendo que está olhando em especial a taxa de desemprego. Agora, quando a gente olha a taxa de desemprego americana, é curioso, porque tem essa revisão toda para trás do payroll que você citou, né, do ano passado. Isso é uma revisão gigantesca, mas a taxa de desemprego não mudou. Então, criou-se menos vagas, né, então a demanda por emprego diminuiu, mas a oferta por emprego também está diminuindo nos Estados Unidos, de modo que a taxa de desemprego não tem mudado muito. Isso significa que você pode ter uma desaceleração da atividade, mas sem uma desinflação, porque se a taxa de desemprego não muda, os salários não desaceleram. E se os salários não desaceleram, você não tem a pressão baixista na inflação. Então, esse é um cenário complicado para o Fed sinalizar que vai cortar muito, porque não tem folga suficiente no mercado de trabalho, dado que a oferta está diminuindo de emprego, e eu acho que tem uma questão aí da imigração bem relevante, e você não tem salários desacelerando, pelo contrário, os salários estão estáveis. Então, o Fed vai cortar juros porque existe o risco da taxa de desemprego subir e ele não quer ficar atrás da curva nesse aspecto, porque faz parte do mandato do Fed, mas não está claro que tem que cortar muito já. Então, acho que vai ser um discurso cauteloso. A gente, no CIO, tem uma expectativa de, ao todo, 100 pontos de corte esse ano, mas acho que o Fed vai um discurso bem moderado. E, Solange, a gente falou da expectativa de reação da política monetária. Há expectativa de alguma reação da política mesmo? A Casa Branca, eventualmente, poderia mudar alguns dos parâmetros da política tarifária, dessas condições comerciais que começam a aparecer cada vez mais nos indicadores de atividade? Podemos esperar algum passo atrás de Trump, como foi o caso hoje conhecido nas últimas horas da celulose brasileira? Isso está no radar? Olha, eu acho difícil isso acontecer, porque não é essa questão toda tarifária, ela, até esse momento, ela não é vista como uma questão que vai desacelerar a atividade, Uhum. né? Principalmente porque a incerteza diminuiu, não é vista pela administração, né? Com a incerteza diminuindo, e a outra agenda da desregulamentação andando, eu acredito que a administração vai continuar achando que a economia não vai ser abalada pela questão tarifária. Então, acho que seria preciso uma desaceleração muito maior da atividade do que está sendo projetado pelo mercado e pelo próprio Fed para haver uma reversão, dado que é uma questão muito mais
geopolítica do que econômica, né? É uma questão muito mais estrutural, na minha opinião, do que cíclica, né? Eu acho que as tarifas vieram para ficar por um bom tempo. É claro que eh, se a economia chacoalhar muito, existem outros instrumentos para serem usados, na minha opinião, do que mudar essa questão tarifária que vai muito além da economia. Solange Surur, diretora de macroeconomia do BS Wealth Management no Brasil, colunista do Money. Solange, obrigado pela conversa. Bom finzinho de quinta-feira. Obrigada e para você também. Um beijo. Beijo.